Aqui no estúdio eu recebo o médico geriatra e também intensivista, Leonardo Goltara. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Fala Espírito Santo. Boa tarde, Mariano, boa tarde. Doutor, olha só, logo no início do programa eu falei que das 93 mortes, 68 são de pessoas idosas, né? É um número alto? Você classifica como alto? É um número alto, como a gente já comentou aqui no programa, toda morte é muito significativa para a sua família e, ao mesmo tempo, quando você fala assim, 60 poucas mortes quer dizer que 30 e tantos são pessoas não idosas, e o que é preocupante é lembrar que é uma doença que afeta mais gravemente os idosos, mas também é uma doença que afeta jovens, tem muito jovem internado, tem muito paciente de 30, 40, 50 anos internado. A gente tem que ter atenção como um todo, os idosos e também os não idosos. A gente viu também que muitas vezes a população que não é idosa tem alguma comorbidade, né? Então acaba se agravando ainda por conta da doença. Sim, mas a gente tem que ficar muito cuidado com quando a gente faz essa fala da comorbidade, porque a rigor, se você não pratica exercício físico regularmente, você é sedentário, é uma comorbidade. Se você está um pouquinho acima do peso, você tem obesidade, é uma comorbidade. Se a sua pressão está um pouquinho elevada, você tem comorbidade. Se a gente for puxar a rigor, mais de 50% da população vai ter alguma comorbidade. Se você fuma, se você já fumou, se você foi fumante nos últimos anos, mesmo que você tenha parado, é uma comorbidade. Então, essa história de idosos ou jovens com comorbidades, olha, isso é muita gente. Pessoas sem nenhuma comorbidade, o exemplo de rigidez e de saúde é rara. Agora, a gente pode dizer que nos idosos essa doença se manifesta muito mais rápido do que qualquer outra pessoa? Eu não diria que mais rápido, tá, Moreno? Eu diria que de forma mais preocupante. O idoso ele tem menos reserva para trabalhar, o organismo dele ele não tem tanta margem para poder sofrer esse estresse que é o coronavírus. Então, quando o organismo dele é exigido a maior, quando o organismo dele necessita de ter uma resposta imunológica, o idoso não tem essa resposta toda pela própria idade. E aí é mais frágil, né? Fica mais frágil, e aí o vírus se manifesta de maneira mais intensa e o risco, sem dúvida, é maior nesses idosos e nos portadores de comorbidade. Se isso a gente for comparar, de novo, repetindo, com o paciente saudável, rígido, padrão. Agora, esse paciente saudável, rígido, padrão, ele é raro. Agora, doutor, a gente viu ali nas reportagens que vários testes, né? As pessoas no mundo inteiro estão fazendo teste, procurando medicamentos, e a gente viu que alguns medicamentos que já existem poderiam funcionar no tratamento da Covid. Será que esses remédios, eles agiriam exatamente no vírus ou nos sintomas? Existem remédios que a medicina está testando, tanto para o vírus quanto para os sintomas. É importante que a população tenha muito em mente a diferença do que é funcionar em laboratório e o que é para funcionar na vida real, no paciente. Gente, no laboratório, se você jogar ácido sulfúrico dentro do tubo de ensaio, vai matar o vírus. Mas isso não quer dizer que seja recomendável tomar para o paciente. Ah, doutor, você está exagerando, você está dando um exemplo exagerado, ácido sulfúrico. Não, mas olha, determinados remédios, e a gente não sabe a resposta ainda, mas só para ficar no exemplo do mais falado, a tal da cloroquina, dependendo ela pode até inibir o crescimento do vírus dentro do paciente, mas também pode afetar o coração. Aí a gente podemos potencialmente chegar num problema de que o paciente se salva do vírus e morre de parada cardíaca, morre de arritmia. Então, assim, para recomendar o remédio, não basta que ele mate o vírus ou que ele controle a doença do coronavírus. Ele precisa também ser seguro o suficiente. E isso não tem nada ainda comprovado. Não tem nenhuma medicação que a gente possa dizer que é ao mesmo tempo benéfica para matar o coronavírus e segura para ser tomada. Você acha que teria que ser a solução seria a vacina? A vacina é o mundo dos nossos sonhos. A vacina é o mundo dos nossos sonhos, foi a vacina que mudou todo o perfil de doenças no século XX, que erradicou a varíola, a gente diminuiu brutalmente sarampo, controlamos os surtos de gripe. A vacina é o mundo dos sonhos, mas as melhores expectativas sobre vacina dão conta de 18 meses. A gente vai falar aí para
vacinar para o ciclo de 2022. Então, por isso que o mundo inteiro fica procurando, né, algum remédio menos para poder amenizar, para poder... esses efeitos que a gente sabe que são... As pessoas, principalmente os idosos, quando acabam pegando aí, pode levar até a morte. Mas é o que você falou, o que é testado em laboratório, porque tudo isso aí, primeiro, é testado em laboratório. Nada é testado no ser humano primeiro. Não, a fase de teste passa primeiro por testes em laboratório, depois passa para testes com pequenos animais, depois para testes com pequenos grupos de pessoas, para verificar se o remédio é seguro nas pessoas, e finalmente a gente passa para o teste com doentes propriamente ditos num grupo grande de pessoas. E não basta que o remédio funcione, não basta que ele seja benéfico para a virose, ele além de ser benéfico, ele tem que ser seguro. E é uma coisa não implica. E o fato do remédio, o remédio já existe, doutor, ele está no mercado. O fato dele ser seguro para tratar malária não quer dizer que ele vai ser seguro para tratar coronavírus, porque malária e coronavírus são doenças diferentes. O fato do remédio ser seguro para ebola não quer dizer que ele vai ser seguro para coronavírus. E nem que ele funciona para ebola quer dizer que vai funcionar para coronavírus. É diferente. Por isso que nesse momento reforça, todas as autoridades, o mundo inteiro reforça a questão do isolamento social, você realmente não sair de casa, não dá oportunidade de pegar essa doença. 100%. A questão do isolamento social é fundamental. O sistema de saúde está entrando em colapso. Ainda não colapsou aqui no Espírito Santo, até onde eu tenho as minhas notícias. Assim, eu não sou gestor da saúde, mas até onde eu tenho notícias aqui no Espírito Santo ainda há vagas, mas progressivamente todas as notícias dos nossos colegas médicos, das nossas UTIs, dos nossos prontos-socorros e pronto-atendimentos dão conta de que cada vez mais chega paciente com sintomas de coronavírus e cada vez mais pacientes estão ficando no CTI. O paciente que vai para o CTI, ele fica em média uns 15 dias, então ele ocupa aquela vaga um tempo longo. E todas as outras doenças que já existiam antes, infarto, derrame, pneumonia, continuam existindo. Então o sistema de saúde está sendo realmente sobrecarregado. Esse que é o medo, né, tanto das autoridades, como de ter um colapso realmente no sistema de saúde. Por isso diversas campanhas estão sendo feitas. Olha o que eu recebi, doutor. Aqui no estado a gente já tem mais de 30 dias que estamos em isolamento social. É ruim, muita gente reclama, mas é necessário. Lá em Teresina, uma campanha convida os moradores para entender o que acontece com o fim do isolamento social. Olha só. Na sua opinião, o que é pior, o isolamento social ou o coronavírus? Isolamento social tem feito com que a nossa economia pare. Eu, como empresário, não consigo visualizar esse cenário daqui a 2, 3 meses. Eu tenho funcionários que dependem do trabalho. Com o fim do isolamento social e um colapso do sistema de saúde, se houvesse apenas um leito de UTI disponível, qual dessas pessoas você salvaria? Não tem como escolher. Deus, minha família. Para essa pergunta eu não tenho resposta. Isolamento social é ruim. Pior ainda é perder quem a gente ama. Pense nisso. Doutor, é exatamente isso que pode acontecer, né, com a questão fora do isolamento social. A gente viu aí que algumas pessoas são a favor, né? Como eu disse, é chato, é ruim ficar em casa, mas é necessário. Mas ao mesmo tempo, se tiver um colapso, o sistema de saúde vai ter que escolher exatamente quem vive e quem morre, não é? Isolamento social é ruim, quarentena é ruim, tomar remédio é ruim. Quando a gente fala que os remédios não estão comprovados ainda, a gente não fica feliz com isso, a gente fica muito triste. Quando a gente fala que a vacina vai demorar, a gente não fica feliz com isso, a gente fica muito triste. Agora, adoecer é pior, adoecer é muito pior. Então, isolamento social é ruim, pior é morrer. O isolamento social vai acabar uma hora mais cedo ou mais tarde. O remédio vai chegar uma hora mais cedo ou mais tarde. Agora, se você morrer, se o seu parente morrer, se alguém querido morrer, não tem jeito. Então, assim, a única coisa... Sabe uma coisa que eu acho muito ruim? Médico. Os pacientes falam, doutor, eu não gosto de médico. Eu também não gosto de ir no médico. Médico é coisa de gente doente. Mas é necessário. Mas é necessário. A única coisa pior do que ir no médico, do que ir para o hospital, é ficar doente. Então, é importante se cuidar, gente. E ontem... Porque apesar de muita informação, doutor, ainda tem gente que tem dúvida. Por exemplo, aqui, ó, a Rosângela está aqui na nossa transmissão, está falando, desde que somos infectados, já passamos a Covid para as outras pessoas ou só quando apresentamos sintomas? Na verdade, você passa o Covid para as pessoas antes de apresentar os sintomas e esses talvez sejam grandes problemas. Quando você se contamina com a Covid, existe entre o fato de você se contaminar e o fato de você começar a ter os sintomas, a gente chama de período de incubação. E nesse período de incubação,
população já começa a transmitir. Então, você pode estar transmitindo Covid sentindo absolutamente nada, se sentindo na maior saúde possível, e você já pode estar transmitindo Covid para as pessoas. Por isso, isolar. A gente fala muito do uso das máscaras e tem gente com dúvida aqui, ó. O Bidu tá falando aqui, ó. Quando chego em casa com máscara, já coloco no varal, certo ou errado? Lavar e colocar no varal, tá certo. E chegar em casa, já lava, água, sabão, coloca no varal. Se puder colocar no sol, melhor ainda, mas coloca no varal. O ideal é que cada pessoa tenha mais de uma máscara, porque enquanto uma está lavando, secando, você já tem outra para usar caso necessário. Muita gente reclama também do valor dos testes, né, dos exames. Aqui, ó, a Dilceia está falando, como as pessoas vão fazer exames se todos estão em crise financeira? Na verdade, só deve procurar um hospital nesse exato momento quando você está com aquela crise, com sintomas mais graves, não é isso, doutor? Falta de ar, que aí sim você vai para o hospital e eles realizam o exame. Os hospitais da rede pública estão realizando os exames em todos os pacientes selecionados. Infelizmente, mesmo que não houvesse crise financeira, mesmo que houvesse dinheiro sobrando tanto no Estado quanto nas famílias, não haveria teste suficiente para fazer em todo mundo. As indústrias não conseguem produzir os testes, então não é só uma questão de dinheiro. Os pacientes que têm maior grau de gravidade, os profissionais de saúde que estão mais expostos, os pacientes que têm o coronavírus mais sintomáticos, que necessitam ser internados, estão todos sendo testados. O autoteste da farmácia, ele é bem, no mínimo, complicado de a gente conversar sobre ele, porque ele tanto pode dar um resultado negativo e você estar com o coronavírus, quanto ele pode dar um resultado positivo e você não estar. Uma outra coisa, sobre isso também, a Marilda está falando aqui, ó, eu acho que esses testes, ela está até falando de farmácia, se der positivo o povo vai ficar doido e ainda sem saber se é confiável ou não. Os hospitais vão superlotar, né, que as pessoas vão correr para os hospitais. Pode causar isso mesmo, não imagina, você vai na farmácia, faz um exame, dá positivo, você fica meio apreensivo, com medo, vai correr para o hospital. Sim, o exame ele pode dar positivo na mesma semana que você está com coronavírus, 2 semanas depois, 3 semanas depois, quando você já teve, já se curou. Então, assim, da mesma forma que a gente não recomenda que se compre remédio sem orientação médica, vá à farmácia e compre por si mesmo, eu não recomendo que ninguém vá à farmácia e se teste sozinho. O teste em farmácia pode eventualmente até ser vendido para a população, mas ele deve ser feito sob orientação médica e deve ser interpretado por um médico. Essa questão de máscara, né? Doutor, eu da outra vez falei sobre máscara aqui, mas durante a semana eu vi ainda muita gente usando errado. Por isso que eu até pedi para trazer a minha aqui. É lógico que eu já higienizei a mão, passei aqui num papel. Sempre, onde que eu devo pegar primeiramente? A gente pega a máscara pela alça, Sempre pela alça. Peguei aqui pela frente, já tá... Não, a máscara ela deve ser pegada pela alça. A face externa da máscara a gente deve evitar de tocar nela, porque ela é justamente a face que vai ficar contaminada, o ponto vai ficar contaminado. Ou seja, peguei e coloco dessa maneira, né? Exatamente, coloca atrás das orelhas e pronto, está pronto para uso. Assim. É isso. Agora... Se precisar ajeitar a máscara, eu preciso ajeitar a máscara e tal. Às vezes acontece, nem sempre ela encaixa. Eu posso aqui, né? Às vezes exatamente. Ajeita a máscara, lá álcool, ajeita a máscara, álcool de novo. E aí você tocou na máscara, álcool de novo e aí tá resolvido. Agora precisei beber água, coloquei aqui. Posso? Bebo água e depois volto com ela pro rosto? E álcool antes. Pode voltar com ela pro rosto, teoricamente. Mas o ideal é que você não coloque ela abaixo do queixo. Você tire isso. Retire. E coloque ela. Agora, uma outra dúvida também. Essa aqui já não vou, eu estava só demonstrando, depois eu limpo de novo. Doutor, nessa reportagem também, do Michel, ele contou pra gente que ele entrevistou uma senhora que ela falou que anda com o vidrinho do álcool. Sentei na poltrona, ela vai, esborrifa assim álcool e tudo. Passei na roleta, passa também. Só é exagero, dessa forma pode também, ou o ideal, se ela fosse passar, esfregar, passar um pano também? O ideal é que possa ser borrifado, se você tiver a oportunidade de ter um pano úmido, alguma coisa que você possa usar, mas nem sempre o ideal é possível. Mais do que uma pessoa fazer o cuidado com o álcool, com a limpeza de forma ultra, mega, super rigorosa, é importante que todos façam com rigor básico. Se todo mundo fizer um rigor básico, vai estar muito mais seguro do que uma pessoa passando álcool em todos os cantos, pensamentos, porque é melhor você conviver
num ambiente que seja limpo como um todo do que você tá super limpar uma bolha no qual só você esteja dentro dessa bolha. É quase impossível criar essa bolha. O paciente faz o que então, doutor? O passageiro precisou entrar no ônibus, né? Ele vai ter que tocar. Vai ter que tocar nas coisas. Se puder ter o álcool, espirrar antes, ótimo. E espirrou, um papel toalha, alguma coisa, tá ótimo. Se não puder, só a limpeza periódica que a gente espera que as empresas já estejam fazendo dos assentos e dos objetos e das áreas comuns já é um excelente avanço. Porque outra coisa também, se você encostou na roleta, né? Você pega o seu próprio álcool e pode limpar a sua mão também. Exatamente. Não necessariamente você precisa limpar a roleta para poder passar nela. Não, na verdade você muito mais precisa se limpar do que limpar os objetos. Porque na hora que você toca, né? Porque é impossível limpar tudo. Agora, não, eu estou numa oportunidade, eu tenho oportunidade de passar álcool nos objetos, ok, tudo bem. Mas é muito mais importante reservar o álcool para si. Uma dúvida aqui, da Ananias está falando aqui. Vitor, tem uma dúvida. Se a contaminação é pela boca, nariz e olhos, não teríamos que usar óculos também? Sim, teoricamente sim. Então, assim, os profissionais de saúde, quando vão lidar com os pacientes com coronavírus, eles usam também os óculos. Muitas empresas, muitas padarias, supermercados estão fornecendo o que a gente chama de escudo facial, que é aquele plástico que vem sobre a face, para proteger. Inclusive, agora, até em Portugal, não lembro, tem uns países que estão adotando isso como medida também, para sair nas ruas. Então, assim, sim, ajuda. Agora, se a gente está com dificuldade ainda de conseguir o primeiro passo, que é higienização das mãos, que é isolamento social, que é uso de máscaras, acho que ainda não está na hora da gente partir para fazer a campanha do escudo facial, do face shield ou do óculos de acrílico transparente. Vamos conseguir primeiro o mais importante. Porque é exatamente o uso da máscara, quer dizer, você impede de falar, de sair as gotículas, né? E teoricamente não precisaria do uso do óculos, né? Seria exatamente. Num ambiente normal, com uma fala normal, a gente produz expele saliva sobre a forma de gotículas, que são partículas maiores. As gotículas são gotas maiores que ficam presas na máscara comum. E nessas máscaras, dessa que você mostrou, e nas máscaras de pano que as pessoas estão usando por aí. A produção de partículas menores, que tem risco de contaminar o olho e de contaminar outras pessoas e de atravessar a máscara comum, que a gente chama essas partículas menores, a gente chama de aerosol, ela só é feita através de tosse, de espirro, ou de contato muito próximo, da pessoa falando em cima da outra, ou de procedimentos feitos dentro de hospitais. Para os aerossóis, aí sim é fundamental ter a proteção total facial. Mas não é o dia a dia. Então, assim, a máscara do dia a dia, a gente deve segurar, ficar com a máscara. Porque a gente espera que quem esteja tossindo ou quem esteja espirrando não esteja na rua, esteja em casa. Olha só, doutor, deixa eu chamar a Robertinha, que ela vai atualizar para a gente os dados do coronavírus, tanto no Brasil quanto no mundo. Fala aí, Roberta. Pois é, Moreno, nós superamos, gente, a China em número de mortes, ou seja, o Brasil tem mais casos confirmados da doença do que o país onde o vírus surgiu, viu, Moreno? Aqui, segundo o Ministério da Saúde, são quase 6 mil mortes e mais de 87 mil infectados com o vírus. Com esses números, o Brasil, então, entra para a lista dos 10 países com maiores números de pessoas afetadas pelo novo coronavírus. Quem lidera essa lista são os Estados Unidos, que já registram mais de 60 mil mortes e mais de 1 milhão de infectados, Moreno. E olha só, eu sei que a gente não combinou isso, mas já que você está aí nesse bate-papo com o doutor, eu tenho uma pergunta, Moreno. Olha só, minha máscara está aqui. Eu estou o tempo todo usando a máscara. Lá em casa, o que eu fiz? Eu comprei um rolo de saco plástico em supermercado. E aí, com essas entradas que a gente faz ao vivo, né, já que para facilitar a comunicação, nesse momento aqui eu tiro, até porque eu estou aqui numa distância de mais de 2 metros com os meus colegas, eu acabo colocando então a máscara aqui no saquinho. Tá correto isso que eu estou fazendo? Você coloca e tira ela durante as entradas? Sempre pela haste. Eu puxo ela pela haste. Igual aqui, eu vou simular aqui pra vocês. Aqui, ó. Tô tirando ela pela haste. Porém, a minha mão entra no saco. Então, eu tenho essa dúvida, já que a mão entra na sacola. E aí, doutor?
Olha, a sacola é melhor do que colocar em cima da bancada. Mas melhor ainda é primeiro a gente ter em vez de usar a sacola, porque a mão entra em contato com o lado interno da sacola, aonde também esfregou, literalmente, para usar o popular, saiu relando ali a máscara toda e esfregando a sacola toda ali. Então o ideal é que a gente primeiro tenha um objeto para guardar menor. A gente tem recomendado o envelope. E mais do que sacola plástica, a gente tem recomendado o envelope de papel. Porque a sacola plástica ela retém umidade e aí pode ficar com aquelas gotículas que a gente falava agora há pouco, ficarem na parede. O papel ele tende a absorver a umidade. Então, um envelope de papel, desses que a gente pode comprar ou mesmo produzir, dobrando um papel A4 e grampeando no lado, fica mais fácil. Você coloca a máscara para dentro do envelope e as alças da sua máscara você já deixa para o lado de fora do envelope, porque aí quando você for puxar, você nem encosta no envelope, você já pega as alcinhas que estão lá de fora e puxa a máscara. Agora, doutor, definitivamente, né, esse coronavírus mudou a rotina de muita gente. Então, por isso, eu quero chamar a Marla Bermudes, que está aqui com a gente, que vai falar exatamente, né, Marla? Porque o coronavírus transformou a vida de muita gente na rotina, na profissão das pessoas. Conta aí pra gente, Marla. Boa tarde, seja bem-vinda ao Fala Espírito Santo. Boa tarde para você, Moreno. Boa tarde a todos que nos acompanham. Que médico maravilhoso. Estou tirando um monte de dúvida aí. Olha, muito bom, muito boa a entrevista. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Moreno? Cadê? Eu não ouvi Marla aqui. Fala de novo, Marla. Repete pra mim, porque esse momento é o momento que é o momento que eu mais espero, porque Marla é aquela assim, o filho aparece na hora do vivo, puxa o cabo, tem grito. Esse é o momento que eu quero te ouvir plenamente. Fala de novo. Alô, som, você tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Graças a Deus, eu estava elogiando o médico, muito bom essa fonte. Essa fonte a gente não pode perder, que era maravilhosa, hein? Estou ouvindo a entrevista aqui muito boa sobre as máscaras. Estava fazendo errado em relação à higienização das máscaras, porque é uma coisa que a gente tem muita dúvida, né? Sobre como tira, como coloca, porque parece fácil, mas como você disse, o coronavírus ele mudou essa rotina de todo mundo. Doutor, me escuta aí? Escuta, né, gente? Tô aqui. Olha só, doutor, eu tenho um filho pequeno, ele tá lá fora, porque ele sem condição de colocar ele ao vivo aqui, que ele vai começar a gritar. Eu tenho uma dúvida, eu inclusive já fiz uma matéria sobre isso, mas ainda ficaram dúvidas. Ele tem 1 aninho, ele não fica com a máscara de jeito nenhum, bota a máscara, ele tira, bota a máscara, ele tira. E aí eu vi que há uma recomendação dos órgãos de saúde de que crianças abaixo de 2 anos não devem usar máscara pelo risco de sufocamento. Agora, quais cuidados eu tenho que tomar quando eu vou com ele na rua, por exemplo, fazer compra? Não deixar as pessoas se aproximarem, já que ele não está protegido com a máscara, né? O ideal, Marla, é que ele não vá para a rua fazer compras. Eu sei que nem sempre é possível, mas esse é o melhor recomendação possível. Realmente não dá para usar máscara em menores de 2 anos porque tem risco de sufocamento, eles não têm muito controle sobre o ato de respirar ali naquele ambiente fechado que é a máscara. Sendo necessário, porque a gente fala do ideal, mas as pessoas vivem na vida real, sendo necessário levar ele para a rua, expô-lo o menos possível, evitar que qualquer um encoste nele, evitar abraços, beijos, obviamente, evitar que as pessoas cheguem mais perto dele e chegando em casa já direto para o chuveiro, banho, água, sabão. Você também, chegando em casa na rua, banho, água, sabão, porque é o maior isolamento possível. Mesmo porque eles, nessa idade, né, Marla, acho que eles não entendem muito. Pra que essa máscara? Que esse negócio está no meu rosto? Além do que as crianças tocam nos objetos, né? Nessa idade, a criança toca tudo, tudo leva a boca. Então, assim, é bem complicado, mas é importante que seja feito isolamento. A boa notícia é que o coronavírus parece poupar as crianças nessa idade, o coronavírus parece não afetá-las ou apenas afetá-las muito marginalmente. A gente tem raros casos de crianças jovens, crianças tão novinhas, que tiveram doenças importantes pelo coronavírus. Então, a gente fica feliz. A gente tem alguns casos relatados, mas a maioria das crianças relatadas, essas sim que tiveram problemas mais sérios com o coronavírus, essas sim eram crianças já doentes, já enfermas de outros problemas. Mas é isso. Né, doutor? Vamos arriscar, viu, Marlon? Deixa essa criança em casa, porque mesmo que eu sei que se ela for pro supermercado, vai botar o supermercado abaixo, né? Vamos poupar ele dessa bagunça. Menino, deixa eu te contar o que aconteceu rapidinho, coisa rápida. Fala. Ontem eu dei, assim, 2 minutinhos que eu fui assistir televisão, foi coisa assim, de 2 segundos, quando eu olhei, o menino tinha tirado a fralda e estava com a fralda na mão.
Como, gente? A fralda Como estava tem limpa? condição? Ela estava limpa ou estava com o número 2? Tava cheia de xixi, né? Não, número 2 não, graças a Deus. Mas tava cheia de xixi que eu tava economizando uma fraldinha, um tempinho pra dar um banhozinho nele pra colocar outra fralda. Entendi. O menino com a fralda na mão é coisa muito rápida que acontece. E a mudança pras mães, ô Moreno, nessa época é muito grande. Por quê? Tá trabalhando de home office, tem que dar conta do furacão do filho, tem que dar conta de marido. Vou terminar doida depois, hein, dessa pandemia. Marla, obrigado pela sua participação no Fala Espírito Santo. Um beijo pra você e amanhã tamo junto de novo, hein? Tamo aqui, tá bom? Amanhã tamo junto. Beijo. Beijo. E eu posso continuar aqui? Porque hoje é dia do trabalho, 1º de maio, e tem receita no Fala Espírito Santo. Ah, já é pra receita agora? Já? Direto? Ah, tá, pra continuar com o médico. Então, deixa eu só falar então, que daqui a pouco tem receita, um bolo formigueiro com cobertura de brigadeiro, tá aí esse bolo maravilhoso que daqui a pouco você vai aprender a fazer. Doutor, é exatamente isso, criança pequena, cuidado redobrado, né? Eu acho que é bem isso que a gente falou, né? Não é necessário nesse momento levar a criança pra rua, expor ela, mesmo que às vezes ela não entenda, é chato ficar dentro de casa, todas aquelas questões que nós já falamos, né? A criança é um furacão, normal, mas a gente precisa tomar cuidado delas também, até porque por mais que elas não sejam afetadas pela enfermidade, não sejam importantemente afetadas pela enfermidade, elas podem contaminar o resto da família toda. Então a criança ela não adoece importantemente, mas ela vai contaminar a avó, vai contaminar a tia, todo mundo que está ali na casa. Olha só, o Lucas França está perguntando assim, posso borrifar álcool na máscara após o uso e colocar no sol? Só pegar o álcool, borrifar e botar no sol? Não, o ideal o álcool ele é para superfícies, direto para o contato com a pele ou para superfícies que a gente possa lavar. Não é borrifar álcool, é literalmente lavar a máscara com água e sabão abundantemente, lavar bem lavado, no capricho. E se quiser deixar de molho com uma tampinha de água sanitária também é um bom método. Isso vale também para lençol, travesseiro, coxa, tudo? Tudo. Álcool não se presta para tecido, para roupa, tá? Obrigado, doutor. Queria agradecer a sua presença aqui no Fala Espírito Santo, sempre aí respondendo as dúvidas de todo mundo. Acho que é importante a gente sempre, mesmo que seja cansativo, maçante, mas muita gente ainda tem dúvida, é importante responder essas dúvidas. Obrigado. É importante, eu estou sempre à disposição. Obrigado, doutor. Por nada. Agora sim,